Eu comentei na primeira reunião, um escritor do final do século XX, início do século XXI, muito conhecido no Reino Unido, chamado John Stott, um cara que, na verdade, a vida dele fala até mais do que os seus próprios escritos, um cara de uma piedade, de um testemunho muito profundo. Tem uma frase, vou dizer com as minhas palavras, tem uma frase dele que diz assim: nós vamos precisar da eternidade para poder captar o que foi a cruz, o que é a cruz, o que isso significa, o que essa morte, essa ressurreição significam. Então, partindo desse pressuposto de que tem sempre algo novo para a gente conversar, eu quis trazer para vocês aqui hoje, quis pensar com vocês aqui hoje, algumas coisas a respeito desse momento, desses, vamos dizer assim, esses últimos momentos de Jesus antes da sua morte, ressurreição, e vou tentar fazer isso com vocês aqui hoje a partir de dois olhares. Eu estou aqui meio de lado, porque eu quero deixar claro que está aqui, tá? O pessoal que está aqui atrás me desculpa, ficar de costa para vocês aí. Se você puder até tirar esse vaso por enquanto, depois a gente coloca de volta. Eu vou fazer com vocês uma leitura, basicamente uma leitura, mas vocês vão me acompanhar aqui, não vão precisar acompanhar aí. Antes, só fazendo uma introdução. Eu não sei se vocês se lembram, quando a igreja surge, lá no livro de Atos, né, quando a igreja vive os seus primeiros dias, quando Jesus, ressurreto, sobe aos céus e derrama o seu espírito, e a igreja começa ali no livro de Atos, muita coisa vai acontecendo. Aquilo que Jesus tinha dito, de que o evangelho estaria ali começando pela Judéia, ia se expandir para Samaria, mas iria atingir os confins da terra. Ainda no livro de Atos, os confins da terra começam a ser tocados. E quando a mensagem do evangelho sai do universo judaico, porque é evidente, tudo começa entre os judeus, Jesus era judeu, os 12 eram judeus, quando o evangelho sai desse universo judaico, e começa a conversar com os gregos, começa a conversar com os persas, começa a conversar com os romanos, muitas dúvidas surgem. Uma delas era a de que esses não-judeus, esses gentios que abraçaram o evangelho, deveriam ser circuncidados. Muita gente pensava assim, muita gente boa pensava assim, que as pessoas deveriam ser batizadas, mas deveriam também ser circuncidadas. Muito bem. Uma reunião é organizada em Jerusalém, lá no início de Atos. Uma reunião é organizada, Pedro e Paulo são pessoas que vão falar para aquela turma que está lá. Isso é considerado, dentro da igreja cristã, o primeiro momento em que ela se reúne para conciliar alguma coisa. Então, esse é o primeiro chamado, o primeiro concílio da igreja cristã, o concílio de Jerusalém, para chegar à conclusão se os não-judeus deveriam ou não ser circuncidados. Nesse momento, se você quiser olhar depois, está lá em Atos capítulo 15, surge uma figura muito importante, a figura de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, não Tiago apóstolo. Nesse momento, Tiago apóstolo já havia morrido. Foi um dos primeiros a morrer, inclusive. Então, o Tiago, que escreve a carta que nós temos no Novo Testamento, que é o irmão de Jesus, aquele que duvidou muito a respeito de quem era o irmão dele, agora é um dos líderes na igreja em Jerusalém, e é uma palavra determinante para que houvesse um concílio, para que houvesse paz a respeito desse assunto. Muito bem. A igreja vai continuando a sua história. Mais ou menos 300 anos depois, muita coisa já tinha acontecido, muitas perguntas já haviam sido feitas, muitas respostas já haviam sido dadas, e aí, novamente, os chamados pais, os chamados santos padres, naquele momento, a chamada patrística, vai se reunir numa outra cidade, em Niceia. Esse nome não existe mais. A cidade hoje tem outro nome. É uma cidade que está na Turquia, nos dias de hoje, e foi, por acaso, vi recentemente, foi a primeira cidade que o atual Papa Leão XIV visitou numa visita internacional. Tal a importância dessa cidade. Então, mais ou menos ali 300 anos depois do primeiro concílio, a igreja se reúne em Niceia para discutir o seguinte: quais são os pontos principais da fé cristã? E aí surge o chamado credo apostólico. Eu acredito que todo mundo aqui conhece bem. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. Conhecem? Claro, né? Todos nós conhecemos. Um resumo da fé cristã está aqui. O que é que eu creio? Credo, a palavra credo é eu creio. Às vezes a gente fala, nossa, credo, né? Não tem nada a ver. Credo é o que eu creio. Então, o que eu creio? Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, nesse momento está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Também creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, Igreja Católica Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém? Amém. Esse é um resumo da nossa fé. Tudo com fundamentação bíblica, em todos os aspectos aqui é uma fundamentação bíblica. Mas eu queria fazer o seguinte hoje com vocês. Fazer um exercício razoável aqui. Quero fazer um exercício de olhar através de dois olhares completamente diferentes o que foram os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Eu poderia buscar, inclusive pensei nisso, poderia buscar o olhar de Pedro, por exemplo. Poderia buscar o olhar de Maria, mãe de Jesus. Mas eu quis fazer uma coisa que sempre me chama muita atenção. Eu quero pegar junto com vocês o olhar dessa figura, uma figura histórica, Pôncio Pilatos. Eu não sei se vocês se lembram, mas esse personagem faz parte de um diálogo íntimo, próximo de Jesus, muito cheio de detalhes. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas eu quero trazer a leitura de João, do Evangelho de João, e vou fazer algumas inserções de Mateus, Marcos e Lucas a respeito dessa conversa. Então, eu quero fazer um exercício com vocês, o olhar de Pilatos para tudo aquilo que está acontecendo. E, num segundo momento, um outro olhar. Muito bem, para quem não sabe, Pilatos é uma figura histórica. Pôncio Pilatos foi o governador ou o prefeito daquela região, a região da Judéia. A Palestina, nos dias de Jesus, era um caldeirão efervescente, assim, sempre dando muito trabalho para o Império Romano. Constantemente, alguma coisa surgia ali. E aí, o Império Romano escolheu Pôncio Pilatos para cuidar da Judéia. Então, a Judéia não tinha um governador judeu. A Judéia tinha um governador romano, Pôncio Pilatos. Ao norte, lá na Galileia, até tinha um governador judeu, que era Herodes. Mas ao sul, não. A Judéia, Jerusalém, tinha essa figura. Muito bem. Então, ele era a figura que governava aquela região toda ali. Ele não morava em Jerusalém, morava em Cesareia, mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém, mas ia pelo menos 3 vezes ao ano, ele ia até Jerusalém acompanhar as festas dos judeus. Muita coisa. Não sei se vocês se lembram, Lucas registra um episódio que envolveu Pôncio Pilatos, porque, num determinado momento, Pôncio Pilatos ouviu de uma possível insurreição dos judeus. Ele contratou mercenários que se esconderam por trás dos judeus que ele suspeitava serem insurgentes, e eles foram todos esfaqueados por trás pelos mercenários que foram contratados por Pilatos. E aí o sangue, isso está no Evangelho de Lucas, o sangue desses galileus que morreram ficou misturado com o sangue dos próprios sacrifícios do altar que estava ali. Jesus diz assim, lembram dessa tragédia? Vocês acham que eles eram mais pecadores ou menos pecadores do que todos que estão aqui? Mas esse é um episódio histórico. Então, Pilatos era, do ponto de vista do judeu, um cara muito cruel, muito mau. Do ponto de vista dos romanos, foi quem colocou ordem naquele lugar e segurou com uma mão bem pesada todas as coisas que poderiam acontecer ali. Muito bem, isso é história. Muita gente fala, inclusive, do ponto de vista histórico, que a morte de Pilatos foi suicídio, mas isso não há, nesse ponto, não há consenso entre os historiadores. Tem historiadores que dizem que sim e dizem que não. Mas eu vou para um ponto que nós não temos dúvida, as conversas de Jesus com Pilatos. Eu imagino que vocês se lembram, vou pular uma grande etapa aqui. Jesus foi preso pelos judeus, os soldados do templo, não eram romanos, os soldados do templo prenderam Jesus e levaram para uma conversa com o sumo sacerdote, esse cara todo bem vestido, que está aí, com o peito cheio de coisas, né, cheio de sinais e símbolos importantes ali,
Quando Jesus vai até a casa do sumo sacerdote, ele é condenado, ele é julgado e condenado por um grupo de 70 homens que formavam a corte judaica, o Sinédrio, mas eles precisavam do apoio de Roma para uma execução de morte. Então, Jesus é levado dali para a casa de Pilatos, e aqui eu queria que você prestasse atenção. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. O que era o pretório? Era a casa de Pilatos nos dias de festa. Nos dias de festa, havia lá em Jerusalém o lugar onde Pilatos se hospedava, e de lá, com seus 3.000 oficiais, ele coordenava tudo que pudesse acontecer naquele lugar. Muito bem. Quando Jesus foi levado para lá, já estava amanhecendo o dia. E aí um detalhe muito interessante, que vai dar origem a 2 palcos aqui. Para evitar contaminação cerimonial, ora, nós estamos nos dias da Páscoa, os judeus, ao chegar no pretório, não entraram. Isso é um detalhe interessante. Isso vai dar origem a 2 palcos, onde vários diálogos vão acontecer. Eu coloquei algumas imagens aqui só para ilustrar e para a gente imaginar isso com mais facilidade. Muito bem, então os judeus ficaram à distância. Jesus foi mandado lá para dentro e está lá com Pilatos. Então Jesus está lá adiante com Pilatos. E começa uma conversa, começa toda uma conversa de longe. Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. O que ele fez? Olha, não interessa o que ele fez, não, ele é um criminoso, nós estamos trazendo ele aqui. Aí o Pilatos diz: então leva, julguem, conforme a lei de vocês. Aí eles respondem: mas nós não temos o direito de executar ninguém. É o seguinte, nós já julgamos e condenamos à morte, mas vocês precisam permitir que ele seja executado. Aí Pilatos faz o seguinte: chama Jesus para dentro. Isso é interessante. E aí, vários nuances de uma conversa vão acontecer lá e cá. Olha o texto. O texto diz assim: Pilatos, então, voltou para o pretório, entrou lá dentro, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Veja, gente, Jesus não é uma pessoa mal resolvida. Jesus está aqui, como ele sempre faz, em todos os seus diálogos, ele está lendo Pilatos. Não sei se vocês se lembram, o Evangelho de João, logo no seu início, diz assim: Jesus sabia muito bem o que estava dentro de cada homem. Ele não precisava que ninguém falasse para ele, ele não precisava que ninguém dissesse a respeito do ser humano. Por quê? Porque ele conhecia muito bem cada um. Então ele olha para Pilatos e lê Pilatos. E ele pergunta para Pilatos: Pilatos, essa pergunta é sua? Não, isso mesmo. Os outros te falaram a meu respeito? É isso, Pilatos. Essa pergunta é sua? É você que está fazendo essa pergunta? Você quer ter comigo uma conversa? Ou não? Você quer trazer as outras coisas aqui? Aí Pilatos, que é o cara da ordem, o cara que manda em absolutamente tudo, é ele que tem o poder de decidir absolutamente tudo naquele momento, responde: acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. E aqui eu queria parar. Na segunda parte, eu quero chamar a atenção de vocês para essa etapa que está aqui. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Sabe, Pilatos, de fato, eu tenho um reino. Mas não é um reino que disputa com Roma. É um reino de uma outra ordem. É um reino que os olhos humanos não estão alcançando. Aí Pilatos fala: então você é rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Seguinte, Pilatos, de fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo. Sabe para quê, Pilatos, que eu estou aqui? Por uma razão: para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos pergunta: o que é verdade? E sai dali. Vai lá para fora novamente. O texto continua e diz assim, esse é um parênteses que Lucas faz: então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Pilatos, na conversa com Jesus, percebe, ele é inofensivo. Desde quando esse homem vai estar aqui levantar alguma coisa contra César? Quem é esse cara para se levantar contra o Império Romano? Mas eles insistiram, o pessoal que está lá de fora:
ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia. Galileia é outra região. Galileia não está sob a jurisdição de Pilatos. Aí Pilatos começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se ele era galileu. Quando ficou sabendo que era da jurisdição de Herodes, que é lá da Galileia, ele falou: opa, estou livre, manda esse menino para lá, deixa esse rapaz com o outro lá, que eu não quero entrar nessa história. E mandou Jesus até Herodes, o cara que cuidava lá do norte. Muito bem, ele vai até lá, Herodes fica muito feliz quando recebe Jesus, fala: nossa, muito tempo que eu queria conversar com você, mas Jesus não conversa com Herodes. E aí descobre que Jesus é judeu, Jesus nasceu em Belém, então ele é obrigado a voltar e, de novo, cai nas mãos de Pilatos. Então ele voltando para o Evangelho de João, depois ele disse, e saiu novamente para encontrar os judeus que estão do lado de fora. Então está lá Pilatos do lado de fora. Olha, gente, de fato, já foi lá em Herodes, já voltou, eu não encontro motivo de acusação. Não sei o que ele fez. Contudo, vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso, não. É costume, nessa época de Páscoa, a gente libertar alguém. Vamos fazer o seguinte, vamos libertar o rei dos judeus? O que a turma fala? Lembram? Libertar ele? Não. Vamos libertar Barrabás. É irônico isso, porque com relação a Jesus, há uma suposição. Com relação a Barrabás, não. Ele era, de fato, um insurgente contra Roma. Então, parêntese que Marcos traz, então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime cometeu? Olha, sempre a mesma pergunta. O que ele fez? O que foi que ele fez? O que é que esse homem fez para que eu possa acusá-lo e julgá-lo, condená-lo à morte? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam, eles não dão uma justificativa. Crucificam. Muito bem. De novo está lá. Pilatos faz uma coisa muito interessante. Pilatos recebe da mulher dele uma notícia. Cláudia, a mulher dele, uma mulher muito sensível, diz para ele assim: Pilatos, não se envolva com esse inocente. Pilatos, ele não é culpado de absolutamente nada. Tive um sonho com ele e sofri muito. Não se envolva com esse homem. E aí muita coisa começa a acontecer na interioridade de Pilatos. Esse é o olhar de Pilatos para tudo aquilo que está acontecendo naqueles dias. Voltando a João, mais uma vez Pilatos saiu e disse: vejam, nesse momento Pilatos tinha deixado Jesus na mão de alguns soldados romanos que bateram bastante nele, colocaram nele uma coroa de espinho, colocaram uma roupa assim, bem ridícula de rei nele e levou ele lá para fora. Vejam, eu estou trazendo a vocês para que vocês saibam, não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes: gente, olha para ele. Olha se isso aqui é alguém que pode causar algum perigo para Roma. Gente, vamos soltar esse menino. Ele não fez nada. Ao vê-los, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Aí agora surge um detalhe novo. Olha o que surge. Os judeus dizem assim: temos uma lei. De acordo com essa lei, ele deve morrer. Sabe por quê, Pilatos? Porque ele se declarou filho de Deus. Aí Pilatos: caramba, quem que é esse? Quem é esse que está aqui na minha frente? Quem é esse que eu estou condenando? Ele chama Jesus de novo lá para dentro. E aí olha o texto. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Não bastasse o sonho da mulher dele, não bastasse tudo que ele está vendo, voltou para dentro, chamou Jesus de novo. Perguntou a Jesus: de onde você vem? Jesus não responde. Interessante isso, né? Jesus não responder. Os silêncios de Jesus, às vezes que ele fala, às vezes que ele não fala. Você se nega, Pilatos falou, você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não teria nenhuma autoridade sobre mim
se esta não fosse dada de cima. Sabe, Pilatos, você está achando que a vida é só isso, mas tem algo de cima, tem algo invisível, tem algo que está noutra atmosfera, tem algo que está noutro patamar. Por isso, aquele que me entregou a ti, no caso os judeus, é culpado de um pecado maior. Mas é o seguinte, Pilatos, não vai ter jeito, você vai ter que decidir. Eu acho tão interessante. A conversa que Jesus vai tendo com Pilatos não isenta Pilatos de tomar uma decisão. Esse é um assunto sério, bem sério. Nós poderíamos conversar bastante a respeito disso. Nós poderíamos conversar muito a respeito disso. Às vezes em que Deus fica em silêncio e aguarda de nós uma decisão. Porque há decisões que Ele coloca nas nossas mãos que são nossas. Eu vou repetir. Deus é soberano? Claro, soberano. Mas Ele coloca nas nossas mãos, nos nossos dias, decisões que são nossas. E não vai adiantar lavar as mãos. É o que Pilatos vai fazer. Chama lá uma bacia com água. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. Aí olha o que ele diz: a responsabilidade é de vocês. De fato, a turma que está lá tem responsabilidade, mas ele também tem. Não tem jeito. Há algumas coisas que Deus coloca nas nossas vidas e, de fato, nós temos responsabilidade sobre ela. Um parêntese de Marcos: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, reuniram a tropa, batiam na cabeça dele com a vara, cuspiam nele, então levaram para fora e, por fim, ele foi crucificado. Pode tirar. Esse é o olhar de muita gente. Muita gente está olhando esse episódio com esse olhar. Muita gente está olhando tudo aquilo que está acontecendo aí dessa forma. Mas eu quero levar vocês agora a um outro olhar, completamente diferente. Eu queria que você estivesse bem atento a isso. Rapaz, você é bonito demais, se você ficar aqui, você chama mais atenção do que eu. A cara dele. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Tem algo que está acontecendo aqui que o mundo invisível está sem entender. Vou repetir. O anjo Gabriel está olhando essa situação e não está entendendo nada. Absolutamente nada. O arcanjo Miguel está olhando, os serafins, os querubins, os anjos, todo o universo invisível está olhando para esse julgamento, para essa condenação, para o Filho de Deus derramando sangue, recebendo uma coroa de espinhos, sendo levado para ser crucificado e morto. E não está entendendo. Há um mistério aqui. Deus não abriu, não compartilhou esse mistério com ninguém. Absolutamente ninguém. O texto que fala a respeito disso, depois, se você quiser dar uma olhada, está em 1 Coríntios, Paulo falou assim: nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Ninguém entendeu. Absolutamente ninguém entendeu. Nem nesse universo visível, nem no universo invisível, ninguém entendeu. Há um mistério. E detalhe, aqueles que achavam que estavam entendendo, Lúcifer e os seus anjos, o diabo e os seus anjos, que achavam que estavam no controle e que estavam vencendo, estavam sendo enganados. O texto de Paulo diz assim: nenhum dos poderosos dessa era entendeu o que estava acontecendo. Ninguém entendeu a sabedoria de Deus que está por trás disso. Pois, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E agora eu vou entrar num outro aspecto com vocês. Nós vamos precisar trabalhar a nossa habilidade espiritual agora. Eu vou com vocês para um universo que os nossos olhos não viram, mas o universo espiritual viu e acompanhou. O autor de Hebreus conta para a gente a respeito disso. Eu não sei se vocês se lembram, imagino que todos vocês se lembrem, quando Jesus dá o seu último brado de morte, quando ele entrega o seu espírito,
há uma coisa simbolicamente muito importante que une o universo visível e invisível ao mesmo tempo. Vocês se lembram? Quando Jesus morre, Mateus 27, quando Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o seu espírito, naquele momento, naquele exato momento, não por um capricho, mas por algo bem objetivo, naquele momento, quando Jesus entrega o seu espírito, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Nesse momento, segundo Mateus, a terra treme, rochas se fendem. Há algo muito importante aqui. Nesse momento, há uma conexão entre o universo visível e invisível. O autor de Hebreus diz para a gente o seguinte: sabe esse santuário que vocês estão vendo aí? Sabe esse templo, o templo de Herodes? Ou, se você quiser, aquele lindo templo que Salomão fez? Ou, se você quiser, o tabernáculo que Moisés fez? Sabe esse santuário? Esse santuário que está aí é cópia e sombra de um outro santuário que está lá no universo invisível. Entenderam? Isso que os olhos de vocês estão vendo aí, as mãos de vocês inclusive podem tocar, é cópia e sombra de um outro santuário que não foi feito por mãos humanas. O autor de Hebreus, se você quiser depois olhar, capítulo 9, 8 e 9, diz assim: esse santuário é um santuário terreno, é uma ilustração para os nossos dias, para trabalhar as nossas consciências. Vou repetir. Tudo isso que vocês estão enxergando, está aí, mas é cópia e sombra de algo que vocês não estão enxergando. E agora eu vou dizer para vocês, sabe o que acontece quando Jesus entrega o seu espírito e morre? Aos olhos de Pilatos, aos olhos de Pedro, aos olhos de Herodes, aos olhos de Maria, aos olhos de João, Jesus morreu. Mas quando o véu se rasga, significa algo noutro universo. Naquele santuário que os nossos olhos não estão vendo, mas todos os outros anjos estão acompanhando, quando Cristo veio como nosso sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. O que os nossos olhos não estão vendo, mas o mundo invisível está vendo, é que Jesus, para nós, está morto. Lá, ele é um sumo sacerdote, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nesse lugar, não por meio de sangue de bodes, nem por meio de sangue de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entra no lugar mais santo. Ele entra na presença do Deus único e verdadeiro, de uma vez por todas. Para quê? Para obter para todos nós eterna redenção. O que isso significa? Que agora ninguém pode nos condenar. Absolutamente ninguém, nem no universo visível, nem no universo invisível, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, pode dizer que todos nós não fomos conquistados para uma vida nova. É esse o significado. O que Jesus faz e que os nossos olhos não estão vendo é dizer para todo o universo invisível: estou aqui para dizer que eu os amo e que eles não tenham dúvidas, em hipótese alguma. Estou dando a todos eles a oportunidade de não serem condenados por absolutamente ninguém. Por absolutamente ninguém. Estou dando a todos uma vida que é nova. Por isso, Paulo nos ensina a não olhar as coisas que ficam para trás, mas avançar para aquelas que estão diante de nós, que são maiores e melhores. O que Deus tem para nós é sempre assim, maior e melhor. Os planos que Deus tem para nós não são simplesmente maiores e melhores, eles são mais altos do que os nossos. Às vezes nós fazemos uma série de planos e a gente acha que são os melhores. Os planos que Deus tem para nós são mais altos, são além. A vida que Deus tem para nós e que Jesus conquista para nós nesse episódio aqui é muito mais. Mas ele volta. Então agora trouxe aqui um olhar um tanto quanto diferente para a morte de Jesus, mas ele retorna. Quando ele retorna, ele faz aquilo que ele prometeu. A maior promessa de Jesus para as nossas vidas é que ele derramaria sobre nós o seu Espírito. O Espírito que coloca nas nossas bocas a palavra Pai. Nós só chamamos a Deus de Pai porque o Espírito foi derramado nos nossos corações.
Então, se você tem dúvida de que o Espírito está na sua vida, eu só te faço uma pergunta: você chama Deus de Pai? Chamo. Então, o Espírito está em você. Você não faria isso se não fosse o Espírito Santo que está na sua vida. O que Jesus fez de mais poderoso para nós foi derramar sobre nós o seu Espírito, para dar para nós a possibilidade de vencer absolutamente tudo o que vier pela frente. Domingo de Páscoa, domingo de vida nova, domingo de redenção, um novo dia que se inicia. Quando Jesus derrama o seu Espírito, as pessoas que estão ao redor, exatamente aqueles que tinham crucificado a Jesus, ficaram sem entender absolutamente. Olharam aquilo e falaram: mas coisa estranha. Conheça esses galileus. Galileu, naquela época, falava com uma garganta, uma voz gutural. As pessoas sabiam muito bem o que era um galileu conversando. Não sei se vocês se lembram, quando Pedro, que era galileu, assim como todo mundo ali, quando Pedro está tentando se esconder, acompanhando o que está acontecendo com Jesus de longe, uma mulher fala para ele assim: você é galileu, você estava com ele. Ele falou: não estava não. Ela fala assim: o seu jeito de falar te denuncia. Os galileus falavam de uma forma muito diferente, muito estranha, não era só sotaque, não. Era muito mais do que isso. Mas olha que coisa interessante. Quando o Espírito é derramado, todo mundo olha e fala assim: são galileus. Mas eles falam, e eu estou entendendo as maravilhas de Deus que eles estão falando, como se eles estivessem falando na minha língua materna. E ficam sem entender. Aí Pedro se levanta e diz assim: vou explicar para vocês. Israelitas, meus irmãos israelitas, vou explicar. Ouçam essas palavras. Sabe Jesus de Nazaré? Sabe Jesus lá, que veio lá de Nazaré? Ele foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês sabem, ninguém aqui tem dúvida a respeito de que esse Jesus, que foi morto e crucificado por vocês, fez muitos milagres aqui. Ressuscitou mortos, transformou água em vinho, fez com que pães fossem suficientes para multidões. Fez muita coisa, como dar vista aos cegos, como curar de lepra, vocês sabem disso. Não é novidade para vocês. Muito bem, esse homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, com a ajuda dos romanos, o mataram, pregando na cruz. No entanto, ele não ficou lá. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Gente, era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte desse um abraço em Jesus e ele não pudesse sair daquele lugar. Ele desceu à mansão dos mortos, como nós lemos aqui no credo apostólico, mas a morte não podia prendê-lo. Então Jesus, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, ressuscitou. E todos nós somos testemunhas desse fato. E agora, esse Jesus está exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Portanto, que todo Israel, que toda a igreja que se reúne aqui saiba, fique certo que esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E é Ele quem cuida das nossas vidas. Ele nos deu vida nova e nos deu o seu Espírito, para que nós todos pudéssemos sair daqui hoje e não perder a responsabilidade de fazer tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe, Pilatos, você vai ter que decidir. Sabe, Cláudio, você vai ter que decidir. Decida pelo amor, decida pela misericórdia, decida pelo perdão, decida por uma vida conduzida, orientada pelo Espírito, em nome de Jesus. Feliz Páscoa. É domingo de Páscoa e é domingo de ceia. Olha o tamanho do nosso privilégio. Bom, falando de privilégio, eu queria ministrar a ceia, trazendo à sua consciência o tamanho do privilégio dessa manhã. Porque diferente dos discípulos de Jesus, de Maria,
de anjos, de demônios, de Pilatos. Eu e você nessa manhã entendemos perfeitamente cada movimento dessa história maravilhosa. A pergunta que eu quero te fazer ao ministrar a ceia, os irmãos podem ir distribuindo aí já a ceia, pegue a sua ceia, por favor, e o que você vai fazer com isso? O convite que o Cláudio terminou a fazer é o seguinte, eu quero reforçar isso. Não é possível lavar as mãos. Sem chance de que nós poderemos lavar as nossas mãos diante de tudo que nós vimos e ouvimos. E o apóstolo João, ele começa o evangelho falando aquilo que vimos, ouvimos, que tocamos e que agora conhecemos. E eu quero ler um único versículo para ministrar a ceia. Eu quero ler um texto que eu estava acompanhando com o Cláudio. No mesmo livro do apóstolo João, o Evangelho de João, diz assim, João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tudo que nós ouvimos aqui nessa manhã nos leva a uma condição de conhecer. Agora, é saber o que nós vamos fazer com isso. Não só nesse domingo de Páscoa, mas quando você sair às portas desse lugar de encontro, de reunião, pergunte-se a si mesmo, e agora, o que eu faço com o que eu recebi? Porque lavar as mãos não será possível. Meu convite para você é que você encarne a verdade do Evangelho que você ouviu nessa manhã, que ela te marque profundamente. Esse domingo é o ápice da fé cristã. É Páscoa. Paulo diz que se a nossa fé se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E é por causa dessa memória, do dia de hoje, da ressurreição, que nós não somos os mais miseráveis de todos os homens, porque temos a certeza de que Ele ressuscitou e vive. A pergunta é, por que agora eu vivo como eu vivo? Ressignifique a sua vida. Ressignifique o que você pensa. Ressignifique o que você faz. Ressignifique o seu coração. Quando o Cláudio falou sobre amor, perdão, é sobre isso. Jesus é Cristo. Nós muitas vezes queremos, e como queremos separar os dois? Às vezes queremos só Jesus sem o Cristo. Não é possível. Não é possível ter o Salvador sem ter o Cristo, que é aquele que foi ungido para dar a vida por seus irmãos. Por certo, se nós estivéssemos lá, junto com aquele povo, a gente também rejeitaria Jesus. Porque Ele não faz o arquétipo de um Salvador que nós desejamos. Homem frágil, homem que não reagiu, homem que não tinha o desejo de mostrar seus superpoderes. Ainda assim, Ele é Senhor e Cristo. É sobre amar mais, perdoar mais, andar a segunda milha, estender a mão. É sobre um cordeiro que foi morto na cruz para nos salvar e se recusou a mostrar seus poderes, mas revelou de uma maneira muito intensa a sua natureza. João capítulo 17 diz que a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus, o Abba, o Pai, que nós conhecemos através de Cristo Jesus e o conheçamos como seu Filho, conhecê-lo. Privilégio nessa manhã, essa história linda que o Cláudio nos contou. Mexe com a gente, né? Ver Pilatos daquele jeito, ver os religiosos daquele jeito, ver a multidão daquele jeito, os próprios discípulos daquele jeito, os demônios sem entender nada, achando que tinham o controle de tudo, os anjos pasmos com tudo que estava acontecendo. A cada segundo que Jesus se deixava levar e era entregue. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã e pudéssemos receber o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou em favor de nós. Amém.
Hoje, nós vamos celebrar também a ceia. Esse corpo que foi entregue, marcado, machucado, ferido. Esse cálice que simboliza o sangue derramado, não poupado, em favor de nós. A Páscoa não é sobre um Jesus, é sobre um Jesus Cristo, que morreu em nosso favor. E que agora nós podemos ter uma única certeza, que eu posso morrer em favor do meu irmão também, porque eu já tenho a garantia da vida eterna. Não preciso lutar mais um segundo por mim mesmo. Pare de lutar por você e comece a lutar por aquilo que Jesus Cristo quer que você lute, em favor do seu irmão. Amém? Esse Cristo está aqui hoje. E sabe por que eu sei que Ele está? Ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Jesus o Cristo está aqui. Então, eu quero que você hoje, nesse espírito solene, absolutamente solene, do Cristo manifesto entre nós, primeiro em nós e agora através de nós, porque não faz sentido nós agora termos conhecimento de tudo que nós tivemos conhecimento, e Ele estará apenas em nós se Ele não estiver através de nós. O Evangelho é um ciclo que precisa ser completado quando Ele está através de nós. Amém. Eu quero que você fique em pé agora, se você puder, por gentileza, para ceiarmos. E a gente faz isso de maneira provocativa. Eu quero que você primeiro pegue o pão e compartilhe com alguém que você queira. E depois você pegue o cálice e compartilhe também com alguém que você queira. Enquanto eu vou cantar mais uma vez, porque Ele vive. E aí eu quero que você troque o seu pão e o seu vinho. Enquanto eu ministro porque Ele vive, você troque o seu pão e o seu cálice com o seu irmão. Você pode ceiar já com o seu irmão, já pode ceando, enquanto eu vou cantando. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Sei com o seu irmão enquanto cantamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, declare. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu pensei,
que vive. Pai, obrigado por tudo, por essa manhã incrível na tua presença, por essa manhã de Páscoa, um domingo de Páscoa, por esse domingo de ceia, pela certeza de que não precisamos poupar nada em nós, mas podemos entregar tudo e podemos, ó Deus, ser verdadeiros filhos de Deus à semelhança de Cristo, que não poupou a si mesmo. Que o ciclo do Evangelho se complete em nós, que é não só conhecer, mas fazê-lo conhecido. É fazê-lo conhecido entre os homens, começando nos ciclos mais íntimos e até os confins da terra. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Quero te convidar, se você quiser assumir a responsabilidade conosco nessa manhã, fique à vontade, de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Esse nosso pedido de contribuição é para manutenção de tudo que a gente tem como congregação. Então fique livre, se Deus colocar no seu coração para contribuir, fique à vontade. Amém? Está aí o nosso QR Code e que Deus te abençoe. Amém? E aí, eu quero te abençoar nessa manhã. Amém? No amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Santo Espírito de Deus. Feliz domingo de Páscoa para você. Que Deus te abençoe. Amém.